cansei de ouvir que você precisa fazer mais barulho, mostrar mais, se provar a todo momento, né? Eu cansei dessa corrida louca atrás de aplausos que nunca chegam. Por anos, acreditei que minha vida só teria valor se fosse um espetáculo, se cada passo meu fosse visto, comentado, celebrado. E o resultado? Exaustão, ansiedade e uma sensação profunda de fracasso, mesmo quando parecia que eu estava vencendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa que poucos têm coragem de falar. A transformação real não está no grito, não está na performance, está no silêncio. No momento em que você para de tentar convencer os outros e começa a olhar para dentro, lá onde ninguém está olhando. Pode parecer loucura, mas o poder que eu encontrei no silêncio destruiu tudo o que eu pensava sobre sucesso. Esse método não é para quem quer resultados rápidos ou para quem tem medo do próprio vazio. É para quem quer verdade, mesmo que doa. É para quem está disposto a encarar o que ninguém mais quer encarar. O silêncio brutal que revela sua força verdadeira. E é aí que começa a mudança real. Se está cansado de promessas vazias e do barulho que só te afasta do que importa, fica comigo. Essa jornada não é fácil, mas é a única que vale a pena. O silêncio não é o seu inimigo, é sua arma mais poderosa. Eu sempre achei que o barulho era necessário, que para ser alguém eu precisava que o mundo ouvisse minha voz, visse minhas conquistas, sentisse a minha presença. E durante muito tempo, corri atrás disso como se fosse o oxigênio que eu precisava para viver. Mas aos poucos, no meio desse ruído todo, eu comecei a perceber que o que mais precisava mesmo era do silêncio. Não aquele silêncio vazio, distante, mas um silêncio que falava mais alto do que qualquer aplauso, mais forte do que qualquer reconhecimento externo. Lembro de uma noite, depois de um dia inteiro tentando provar meu valor, tentando mostrar algo para as pessoas certas, que eu me sentei sozinha no escuro do meu quarto e percebi o quanto aquilo tudo estava me esgotando. Foi naquele instante, com o silêncio ao meu redor, que eu consegui ouvir o que eu vinha abafando o tempo todo, minhas dúvidas, meu medo e, principalmente, a minha verdade. Não era sobre os outros me ouvirem, era sobre eu me ouvir. E esse silêncio, essa ausência de barulho, era o grito mais verdadeiro que eu tinha escutado. Eu comecei a entender que o silêncio era onde eu me encontrava de verdade, onde meus pensamentos se organizavam, onde eu conseguia respirar sem precisar justificar nada. Às vezes, me pego fechando os olhos, respirando fundo, me afastando do que esperam de mim, e nesse espaço tranquilo, eu sinto uma força que não vem de fora, mas de dentro. Não é um silêncio frágil, é um silêncio que sustenta, que levanta, que transforma. E no fundo, é isso que eu sempre quis, ser forte o suficiente para me bastar. A sensação de estar em silêncio não é de solidão como muitos pensam. Pelo contrário, é uma companhia verdadeira, íntima, onde eu me permito ser quem sou sem máscaras. O barulho do mundo às vezes me cega, me confunde, me faz esquecer de quem eu realmente sou. Mas o silêncio me reconecta comigo mesma, me dá clareza. É como se eu tivesse encontrado uma frequência que só o meu coração entende, uma frequência que não depende do aplauso alheio, mas do meu reconhecimento interno. Foi uma descoberta que me custou tempo e lágrimas, mas que hoje é um alicerce na minha vida. Eu não preciso de holofotes para validar a minha jornada. Aprendi que a maior transformação acontece quando eu paro de gritar para o mundo e começo a escutar o que o meu silêncio tem a dizer. Esse silêncio é mais alto, mais profundo e mais poderoso do que qualquer som que eu possa fazer para ser notada. E agora, mesmo nos dias em que o barulho tenta invadir, eu escolho o silêncio, porque sei que é nele que a minha verdade se manifesta, que a minha coragem cresce e que a minha vida se transforma de dentro para fora. E mesmo que ninguém veja ou ouça, eu sei que é ali, naquele espaço silencioso, que tudo começa de verdade, e que isso é suficiente para mim.
Por muito tempo, eu achei que, para ser importante, precisava fazer barulho, precisava que todo mundo visse meus passos, meus erros, minhas conquistas, como se a grandiosidade da minha vida dependesse do tamanho da plateia que me assistia. Mas essa busca por holofote só me cansava, me deixava vazia e insegura. Foi só quando parei de tentar ser um show, quando comecei a viver longe dos olhares, que eu percebi: a verdadeira grandeza não faz alarde. Eu me lembro de um momento em que tudo parecia precisar de uma prova externa, uma validação. Eu queria que cada vitória fosse visível, cada avanço fosse celebrado publicamente, como se fosse um troféu que precisasse ser exibido para alguém acreditar que eu realmente tinha chegado lá. E no meio dessa vontade, eu me perdi, não sabia mais quem eu era, só sabia da necessidade de aprovação. Até que um dia, no silêncio do meu quarto, eu entendi: eu posso ser gigante, mesmo que ninguém esteja olhando. É um sentimento libertador, sabe? Não precisar explicar, não precisar justificar cada escolha ou conquista. Minha vida, minhas batalhas e meus avanços podem ser silenciosos e ainda assim cheios de significado. Muitas vezes é nesse não ser visto que eu realmente me encontro, que eu construo a minha força sem pressa, com calma e verdade. Porque grandeza não é sobre o que o mundo reconhece, mas sobre o que eu sinto que estou construindo em mim. Eu comecei a enxergar que a grandiosidade mora na consistência, no esforço diário, nas pequenas vitórias que ninguém vê, mas que fazem toda a diferença. Nos momentos em que eu chorei sozinha, nas decisões difíceis que tomei sem plateia, no esforço silencioso que não gerou likes nem aplausos. E é justamente esse silêncio que me ensinou que não preciso de espetáculo para ser grandiosa, que minha vida tem valor mesmo sem holofotes. Agora, quando sinto aquela ansiedade de precisar mostrar algo para o mundo, eu respiro fundo, fecho os olhos e lembro que a grandiosidade está no que eu faço por mim e não no que os outros veem. E é essa paz que me dá coragem para continuar, mesmo quando ninguém está assistindo, porque no final das contas, a vida que importa é a que eu vivo de verdade, e essa não precisa ser um espetáculo para ser extraordinária. E essa é uma das minhas maiores descobertas, deixar de querer ser vista para poder ser de fato, para ser plena, inteira, forte e silenciosamente imensa. E é assim que eu sigo, construindo uma vida que não grita, mas que ressoa profundamente no meu interior. Eu lembro como era difícil aceitar que nem todo mundo precisava acompanhar cada passo que eu dava. Antes, eu tinha essa vontade enorme de mostrar, provar, explicar meus movimentos para o mundo, como se a minha validade dependesse da aprovação externa. Mas com o tempo, aprendi que o que realmente importa é o que eu sinto por dentro. Essa crença silenciosa que ninguém vê, mas que carrega tudo. Quando acordei uma manhã sentindo aquele medo estranho de não ser suficiente, percebi que estava vivendo pela expectativa dos outros, buscando aplausos que nunca chegavam. Fechei os olhos, respirei fundo e decidi que a partir dali minha certeza não dependeria mais do olhar alheio. O que eu faço, os passos que dou, são para mim, para minha jornada, e só eu preciso acreditar neles. Essa ideia foi uma espécie de libertação. Não porque eu deixei de me importar com as pessoas, mas porque finalmente entendi que a confiança no meu caminho não precisava ser barulhenta nem pública. É silenciosa, íntima, construída nos pequenos momentos em que eu me lembro do meu valor, mesmo quando tudo parece incerto. E isso me fortalece mais do que qualquer reconhecimento externo. Já chorei no carro, perdida entre dúvidas, sentindo que ninguém entenderia o que eu fazia ou queria. Mas nesses momentos de solidão, percebi que o que eu realmente precisava era acreditar no silêncio, no vazio, em mim mesma. E essa crença silenciosa foi me levando, passo a passo, para lugares onde o barulho nunca alcançou. Hoje, eu não preciso que o mundo saiba do que eu sou capaz. Não preciso que me aplaudam ou me validem, porque eu sei do meu valor. Eu acredito nos meus passos, mesmo quando eles são dados longe dos olhares, quando a jornada é só minha.
Essa fé interna, silenciosa, é o que move minha vida, e é nela que encontro minha verdadeira força. E mesmo que esse pensamento continue crescendo dentro de mim, como um sussurro que ainda quer se tornar voz, eu sei que é nessa crença quieta que a transformação real acontece, a que ninguém vê, mas que faz tudo valer a pena. Por muito tempo, eu acreditei que as respostas estavam fora de mim, nas opiniões dos outros, nos conselhos, no movimento constante, no barulho que me cercava. Eu corria atrás de respostas em todos os lugares possíveis, mas parecia que, quanto mais eu buscava, mais perdida eu ficava. A ansiedade apertava, o coração disparava e eu sentia que o ruído só abafava o que eu realmente precisava escutar. Foi no silêncio, naquele instante de pausa forçada, que as respostas começaram a aparecer. Lembro claramente de um dia em que, no meio de tanta confusão, eu fechei os olhos, respirei fundo e me permiti simplesmente estar. Sem tentar controlar, sem buscar soluções imediatas, só eu, meu silêncio e meu corpo. Naquele momento, senti uma calma profunda, uma abertura que antes eu nem sabia que existia. E, aos poucos, ideias, sentimentos e verdades começaram a emergir como uma luz suave que o barulho nunca conseguia alcançar. É engraçado como o silêncio parece simples, mas carrega uma complexidade que o som não consegue tocar. Eu sentia meu peito apertado, meu pensamento acelerado, mas ao me entregar ao silêncio, como num banho morno que lava a alma, fui capaz de acessar lugares internos que estavam escondidos. Eu podia sentir o medo, a esperança, a dor e a vontade, tudo junto e misturado, mas sem julgamento, apenas aceitação. Ao longo desses momentos silenciosos, comecei a perceber que as respostas não são necessariamente palavras ou soluções mágicas. São sensações, insights sutis, pequenos direcionamentos que só o silêncio me permitia escutar. Era como se minha mente e meu coração conversassem de forma verdadeira, numa intimidade que o barulho nunca deixava acontecer. E isso me fazia sentir menos sozinha e mais conectada comigo mesma. Teve uma vez em que chorei sozinha no carro, cansada de tentar controlar tudo, e naquele choro silencioso encontrei uma clareza que nenhum conselho poderia me dar, um entendimento profundo de que o que eu buscava estava ali, dentro de mim, esperando que eu fizesse silêncio para realmente ouvir. E foi ali que entendi que respostas reais não estão nos ruídos da vida, mas naquele espaço onde tudo se aquieta. E mesmo que esse silêncio às vezes me assuste, eu sei que é nele que encontro o que preciso para continuar. Porque o barulho pode me confundir, me distrair, me tirar do eixo, mas o silêncio me devolve a mim mesma. E enquanto esses pensamentos continuam a se entrelaçar, eu sigo respirando fundo, me permitindo ficar nesse lugar onde as respostas nascem, quietas, profundas, esperando para ser descobertas. Durante muito tempo, carreguei a sensação de que precisava provar algo para o mundo, para os outros, até para mim mesma. Era uma corrida atrás de reconhecimento, uma busca por validação que parecia nunca ter fim. Eu me pegava repetindo mentalmente frases como: preciso mostrar que sou capaz, tenho que ser melhor do que ontem, como se meu valor dependesse disso. Mas essa pressão só me exauria, me deixava insegura e desconectada de quem eu realmente era. Foi em um desses momentos de exaustão que eu fechei os olhos, respirei fundo e me questionei. E se em vez de provar algo, eu apenas me tornar tudo aquilo que eu sonho? Essa mudança de olhar foi um choque. Não era mais sobre convencer ninguém, mas sobre a transformação interna, sobre crescer e me descobrir, mesmo que ninguém estivesse olhando. Comecei a enxergar que a verdadeira conquista está em me tornar completa, inteira, e não em demonstrar isso para os outros. Ao longo dos dias, percebi que me tornar tudo é um processo silencioso, íntimo,
que acontece longe das câmeras e do palco. É feito de escolhas pequenas, de enfrentar meus medos sozinha, de me aceitar com todas as imperfeições. Lembro de momentos simples, como me olhar no espelho pela manhã, respirar fundo e repetir para mim mesma: eu sou suficiente. Isso não era para os outros, era para eu sentir, para me convencer de que minha jornada tinha valor, independentemente do que acontecia lá fora. Eu aprendi que não preciso de aplausos para seguir, porque minha transformação não depende do reconhecimento externo. Ela vem da constância, do compromisso comigo mesma, do amor que eu cultivo no silêncio. E é justamente esse amor silencioso que me ajuda a me tornar tudo aquilo que sempre desejei, sem pressa, sem pressão, só com verdade. É uma revolução interna que não precisa ser gritada para ser real. Às vezes, quando duvido, eu paro, fecho os olhos e lembro das pequenas vitórias que ninguém viu, o dia que levantei mesmo cansada, a vez que escolhi coragem em vez de fuga. E isso me lembra que me tornar tudo é um caminho de passos silenciosos, mas profundos. Um caminho que não se mede em aplausos, mas na sensação de plenitude que vai crescendo dentro de mim. E essa descoberta não tem fim, porque a cada dia eu volto a essa verdade me perguntando não o que preciso provar, mas quem posso me tornar hoje? E essa pergunta me mantém viva, em movimento, mesmo quando tudo ao redor parece calmo demais para ser real. Por tanto tempo, achei que falar muito, planejar sem parar, explicar minhas intenções para o mundo era o caminho para o sucesso. Eu me pegava repetindo minhas metas, contando para todos o que queria fazer, como se isso já fosse um passo à frente. Mas no fundo, sentia que tudo ficava na superfície, muito som e pouco movimento. Até que, num momento de clareza silenciosa, percebi que o sucesso só começa quando eu deixo o barulho e realmente ajo. Lembro de um dia em que, depois de tantas conversas internas e externas, fechei os olhos, respirei fundo e me disse: chega de falar, agora é hora de fazer. Foi como se o peso das palavras que eu tinha lançado ao vento desaparecessem e eu finalmente me conectasse com a ação real, aquela que não precisa de plateia, nem de aprovação, nem de aplausos. Só precisava de coragem para dar o primeiro passo, mesmo que silencioso. A ação, para mim, virou uma espécie de ritual. Eu acordo, respiro fundo, foco no que importa e escolho agir. Não precisa ser perfeito nem grandioso, só precisa ser verdadeiro e constante. Muitas vezes esses passos acontecem no silêncio, longe dos olhos alheios, sem testemunhas, mas é nesse espaço que o sucesso se constrói, tijolo por tijolo, feito de coragem silenciosa, de determinação íntima. Eu chorei, errei, hesitei, mas continuei. E cada movimento, mesmo pequeno, me mostrava que eu estava no caminho certo. Porque agir é quebrar o ciclo do medo e da dúvida que o barulho só alimenta. É se colocar em movimento, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando a vontade de voltar atrás é grande. A ação verdadeira não precisa de confirmação, só precisa do compromisso comigo mesma. Hoje, aprendi que falar é fácil, mas agir é o que realmente transforma. E essa transformação acontece quando eu escolho fazer, quando deixo o silêncio falar mais alto que as palavras e os planos. É no silêncio da ação que o sucesso nasce, cresce e se mantém, invisível para muitos, mas gigantesco para mim. E mesmo que às vezes o medo sussurre para que eu pare, eu respiro fundo e volto a agir, sabendo que cada passo silencioso é uma vitória. Porque no fim, o sucesso começa quando a voz cala e as mãos se movem, e é aí que minha vida realmente muda. Eu sei que essas palavras podem parecer simples, quase silenciosas demais em meio a um mundo que grita por atenção. Mas eu te faço um convite sincero. Será que ao invés de tentar provar algo para alguém, você não pode começar a se escutar de verdade? Será que o barulho externo não está abafando aquela voz que você esqueceu de ouvir? Essa transformação que eu compartilhei não é sobre aplausos ou reconhecimento. É sobre encontrar a força no silêncio, na ação sem alarde, na coragem de ser inteira, mesmo quando ninguém está olhando.
Eu te desafio a refletir. Quantas vezes você ficou preso no medo de não ser visto e deixou de agir? Quantas oportunidades passaram silenciosamente porque você falou demais e fez de menos? E se o sucesso não fosse sobre o que você demonstra, mas sobre o que você constrói em segredo, passo a passo, com fé em si mesmo? A mudança verdadeira começa no instante em que você para de buscar aprovação e começa a acreditar na sua própria capacidade. Eu quero que você se permita essa revolução silenciosa, que respire fundo, feche os olhos e se encontre no meio do silêncio que tanto evitou. Que saiba que a maior transformação acontece longe das luzes, longe do barulho, dentro de você, e que essa força silenciosa te leve a agir, a se tornar tudo aquilo que você sempre sonhou, sem precisar provar nada a ninguém. Se essas palavras mexeram com você, que seja um impulso para uma mudança real, um convite para que você comece a agir agora, com calma, com coragem e com a certeza de que o seu silêncio é mais poderoso do que qualquer grito. E aqui, no Mente de Titã, eu te espero para que a gente caminhe junto nessa jornada de transformação verdadeira. Então, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo que vai ajudar você a crescer e volta sempre que precisar daquele empurrão silencioso, mas certeiro. Vamos juntos, porque a maior vitória é aquela que começa dentro da gente, em silêncio.